estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o seu livro, lápis, a borracha? Já escolheu também um local confortável da sua casa? Na aula de hoje, nós teremos a acolhida. Vamos continuar lendo o livro A Princesa e a Ervilha. Depois eu vou explicar o conteúdo e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a divisão. E para finalizar, nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Por isso é importante que você esteja com todo o material próximo de você. Agora, nós vamos iniciar a aula do dia com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar a leitura deste livro, que tem por título A Princesa e a Ervilha. Nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que o rei estava à procura de uma princesa, mas ele não encontrava. Então, em um belo dia, alguém bateu no portão do seu palácio. Nós vamos continuar a leitura para descobrir quem está batendo no portão do palácio do príncipe. Vamos lá? Era uma donzela encharcada e despenteada. A água escorria pelo rosto e pelos sapatos. Veja, turma, como a princesa estava toda encharcada, toda molhada. Ela afirmou ser uma princesa. Desconfiada, a rainha disse ao filho: "Logo descobriremos se a jovem diz a verdade." Veja, pessoal, a rainha toda desconfiada. A mãe do príncipe ordenou que, no quarto de hóspede, deixasse uma ervilha sobre a madeira da cama e colocassem por cima um colchão revestido de forros e de lençóis bem macios. Veja, turma, a rainha ordenando que colocassem uma ervilha na parte de madeira da cama. Mandou também que empilhassem ao todo 7 colchões. Observe, turma, as ordens da rainha sendo colocadas em prática. Pessoal, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Para descobrir o que vai acontecer nessa história, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Pessoal, agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras donzela e desconfiada. A palavra donzela nós encontramos no texto quando a história conta que alguém estava batendo no portão do palácio do príncipe. O livro conta que era uma donzela toda encharcada, toda molhada. A palavra desconfiada nós encontramos no texto quando a princesa fala para a rainha, ou seja, a mãe do príncipe, que ela era uma princesa. Então a rainha ficou desconfiada. Pessoal, vamos agora ver o significado de cada uma dessas palavras. Vamos começar com donzela. O que significa donzela? Donzelas era um título de nobreza dadas às filhas solteiras de pessoas importantes. A exemplo, as filhas de reis. Então, elas eram chamadas de donzelas, ok? E a palavra desconfiada? Desconfiada significa que aquela pessoa, ela tem receio de que algo está errado, de que ela está sendo enganada. Então, veja, no texto nós vimos que a rainha estava desconfiada da princesa, ou seja, ela tinha receio de que a princesa estava mentindo para ela, que ela não estava contando toda a verdade. Então, veja, ela estava desconfiada da princesa. Esse é o significado da palavra. Turma, essa foi a acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Agora chegou o momento de explicar o conteúdo.
Então, preste bastante atenção, porque você vai precisar das informações que eu vou passar agora para resolver as questões que eu escolhi. Então, vamos lá. Turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos conversar sobre a divisão. Então, vamos lá. A divisão é empregada quando precisamos dividir uma quantidade em partes iguais. Veja, pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês. Ana quer distribuir 18 cerejas inteiras igualmente em 3 bolos, sem que haja sobra. Então, para resolver, nós pegamos o número 18 e vamos dividir aí por 3. 18 dividido por 3 é igual a quanto? Nós precisamos encontrar um número que, multiplicado por 3, chega próximo de 18 ou é igual a 18. Então, o número aí que nós vamos usar é o 6, porque 6 vezes 3 é igual a 18. E agora, nós precisamos fazer a subtração de 18 menos 18, que é igual a 0. Agora, turma, nós vamos ver os termos da divisão. Observe aqui que o número que vai ser dividido, que no caso desse exemplo é o número 18, nós chamamos de dividendo, tá? O número que vai dividir, que nesse exemplo é o 3, nós chamamos de divisor. O resultado dessa continha, tá? Nós chamamos de quociente. E o número que fica lá no final da continha, o número que sobra, nós chamamos de resto. Então, nós acabamos de visualizar quais são os termos da divisão. Agora, nós vamos falar sobre divisão exata e não exata. Vamos começar falando sobre a divisão exata. Quando o resto de uma divisão é igual a 0, dizemos que a divisão é exata. Então, observe o exemplo que eu coloquei aqui ao lado. Eu trouxe uma divisão já toda resolvidinha para mostrar para vocês que quando o resto dessa divisão é igual a 0, nós dizemos que essa divisão é uma divisão exata, tá? Então, observe bem aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. O resto dela é 0. Então, nós dizemos que essa divisão é uma divisão exata. Vamos falar agora sobre divisão não exata. Quando o resto de uma divisão é diferente de 0, dizemos que a divisão não é exata. Então, observe aqui, pessoal, que nessa divisão, nós fizemos aí a continha toda e percebemos que o resto dela é diferente de 0. O resto dela é 2. O que sobrou? Sobrou 2. Então, essa divisão, ela não é exata, ok? E aí, turminha, gostaram da explicação? Eu espero que sim. Vamos agora pegar o livro de matemática. Pegue o seu livro e abre ele na página 192. Nessa página, nós vamos resolver a questão de número 1. Eu vou fazer a leitura e quero que você acompanhe junto comigo. Diz assim: uma partida de basquete é disputada por times com 5 jogadores cada. Letra A. Quantos times podem ser formados com 20 jogadores? Sobram jogadores? Quantos? Turma, para resolver essa questão é bem fácil. Veja, a questão está dizendo que cada time precisa ter 5 jogadores. Então, nós vamos pegar 20 e dividir por 5. Olha só, 20 dividido por 5. Observe, turma, que se eu pegar 2 e dividir por 5, eu não consigo. Então, eu vou pegar o 20 e vou pensar em um número que multiplicado por 5 seja igual a 20. Ou um número que chegue perto de 20. Então, veja, eu consigo perceber que o número que eu vou colocar aqui é o 4. Porque se você faz 4 vezes 5, você vai perceber que é igual a quanto? A 20. Então, veja, 20 menos 20 é igual a quanto? A 0.
Então, a resposta da letra A é 4, olha só. A questão perguntou, quantos times podem ser formados? Ou seja, 4 times. A questão ainda pergunta, sobraram jogadores? Turma, essa continha teve resto? Não. Então, não sobrou jogadores. A resposta é não. Não sobraram jogadores. Vamos agora para a letra B? A letra B diz assim, se fossem 23 jogadores, quantos times de basquete poderiam ser formados? Sobrariam jogadores? Quantos? Olha só, turma, para encontrar a resposta, basta pegar a quantidade de jogadores, que é 23, e dividir por 5. Turma, veja, 23 dividido por 5 é igual a quanto? Que número que multiplicado por 5 é igual a 23 ou chega perto de 23? Olha só, se eu colocar aqui o 5, 5 vezes 5 é igual a 25, passa, não é isso? Se eu colocar o 3, 3 vezes 5 é 15, fica um pouquinho distante. Se eu colocar o 4, eu sei que 4 vezes 5 é igual a 20, né, turma? Então, eu vou colocar 4, que é o número mais próximo. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. 23 menos 20, turma, é igual a quanto? É igual a 3. Então, veja, 3 eu consigo dividir por 5? Não. Então, essa continha, ela tem um resto. O resto dela é 3, certo? Então, vamos responder aqui a letra B. Ele perguntou, se forem 23 jogadores, quantos times de basquete poderiam ser formados? Olha só, 4 times é a resposta. E ele pergunta ainda, sobraram jogadores? Sim, sobraram 3 jogadores. Essa é a resposta. Ok, turminha? Pessoal, ainda na página 192, nós vamos resolver a questão de número 2, que diz assim. Leia o diálogo entre as crianças e responda às questões. Vou ler o balão de fala do menino. Ele disse assim. Eu tinha 8 camisetas para embalar. Formei 2 grupos e não sobraram camisetas. A divisão de 8 por 2 é exata, porque o resto é 0. E nós vimos isso na aula de hoje. Quando o resto de uma divisão é igual a 0, nós dizemos que essa divisão ela é exata, não é isso, turma? Vamos agora ler o balão de fala da menina, que diz assim. Eu tinha 9 camisetas para embalar. Formei 2 grupos e sobrou uma camiseta. A divisão de 9 por 2 é não exata, porque o resto é diferente de 0. Então, veja, como o resto dessa continha aqui da menina é 1, ou seja, diferente de 0, a divisão, essa divisão, ela é uma divisão não exata. Ok, turma? Agora, vamos para a letra A. Diz assim, a divisão de 18 por 3 é exata? Vamos descobrir a resposta dessa questão. Veja, turma, nós vamos resolver essa continha, 18 dividido por 3. Turma, nós precisamos descobrir um número que multiplicado por 3 seja igual a 18 ou chegue perto de 18. Esse número vai ser o número 6, porque veja, se eu colocar o 6 aqui, olha só, 18 dividido por 3 é igual a 6, porque 6 vezes 3 é igual a 18. Então, veja, eu vou colocar o 18 aqui e agora eu vou fazer a subtração de 18 menos 18, que é igual a 0. Então, a divisão de 18 por 3 é igual a 6, ok, turma? Então, veja, a questão perguntou, a divisão de 18 por 3 é exata? Turma, veja o resto. O resto é igual a 0. Se é igual a 0, então, sim, a resposta é sim. A divisão de 18 por 3 é uma divisão exata. A resposta da letra A, vocês vão colocar a palavrinha sim aqui na linha. Vamos para a letra B. Ele diz, a divisão de 31 por 6 é exata? Vamos descobrir? Veja, 31 dividido por 6. Turma, vamos pensar em um número que multiplicado por 6 seja igual a 31 ou chegue perto de 31. Veja, se eu colocar o número 4 aqui, vai ser igual a quanto? Olha só, 4 vezes 6
é igual a 24. Então, 24 fica distante de 31, não é isso, turma? Então, vamos imaginar um outro número. Se eu colocar o número 5 aqui, 5 vezes 6 é igual a quanto, turma? É igual a 30. Então, veja, é um número próximo, certo? Então, o número que nós vamos poder usar aqui será o 5. Porque 5 vezes 6 é igual a 30. E agora nós vamos fazer a subtração. Veja, 31 menos 30 é igual a quanto, turma? Isso mesmo, é igual a 1. Você tem 31 e retira 30, você fica com 1. Então, agora nós vamos fazer 1 dividido por 6. É possível fazer isso? Não, então a nossa continha, ela encerra aqui. Veja, turma, que o resto dessa continha é 1, é diferente de 0. Então, essa continha é uma divisão exata ou não exata? Isso mesmo, não exata. Então, a resposta da letra B é não. Por quê? Porque ele pergunta, a divisão de 31 por 6 é exata? Não, é não exata. Não é isso, turma? Então, aqui vocês vão escrever a palavrinha não. Então, turma, essas foram as questões que eu escolhi para resolver junto com vocês. Agora, chegou o momento de você anotar as páginas da atividade do dia. Você vai resolver as questões da página 188 e 189. Vai resolver também as questões da página 194 e 195. Assim que você terminar de resolver essas questões, envie para a sua professora. Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!